Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na vigilância, na oração, meditando na palavra de Deus, aquele que é a palavra de Deus, Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, aquele que tudo opera e executa, agindo ele não há quem possa impedir, os anjos sobem e descem sobre ele, aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Prepara uma mesa diante dos inimigos e adversários, porque Ele é fiel, aquele que nos sustenta e nos capacita dia após dia, aonde o justo vive pela fé sois salvos, sois cumpridores. Buscai a sabedoria do alto, pura, viva e eficaz, sem hipocrisia. Aquele da qual quem tem a revelação é de Deus, aonde a palavra diz que ninguém nunca viu a Deus, senão por aquele que revela, e homens de fé falavam face a face com ele, conquistavam reinos e nações e fecharam boca de leão. Assim nós perseveramos dia após dia, onde a palavra ensina: atentai a vós, porque há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Aquele que tem a revelação de Deus, a palavra, ele contempla a Cristo a todo momento, onde a fé é participante do início ao fim. Aquele que já pairava sobre as águas, o Espírito pairava sobre a palavra, antes mesmo que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. Aquele que se fez carne e novamente andou sobre as águas e continua a andar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aqueles que estão em unidade com Ele são aqueles que também andam sobre o fundamento lançado, a palavra que é a água viva e eficaz, transformada no vinho novo, numa nova aliança, ministros de uma nova aliança, aonde a água que brotou da rocha, que tentaram contra o Senhor quando usaram o cajado ferindo a rocha, o maná que caía do alto dos céus e do qual nós recebemos constantemente e compartilhamos com todos, assim como a farinha que tirou a morte que havia na panela, aquele que tudo opera e executa, aquele da qual nós depositamos a confiança, o Santo dos Santos, do qual a palavra diz que quando foi construído o templo de Salomão, ele voou nas asas do querubins, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza. Aquele que disse: desde que tirei o povo do Egito, venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Tabernáculo segundo a ordem de Davi, o sacerdote real e eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, de luz, juramento por si mesmo, juramento que não se arrependeria. O maior abençoou da promessa, porque não se achou outro maior, a semente de Abraão, do qual perseveramos dia após dia. O leão da tribo de Judá, do qual é celestial, pois as 12 tribos terrenas foram vencidas pelos 12 apóstolos. Aquele que tudo opera, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, ungido pelo batismo de fogo no Monte das Arábias, onde muitos que o viram como pedra de esquina se tornou uma pedra angular. Aqueles que o coroaram com a coroa de espinhos, o Senhor lhe concedeu uma coroa de glória. Aleluia! Aquele que tudo opera e executa, aquele que diz: confundidos e envergonhados, aqueles que depositam a confiança
em seus deuses impossíveis de o justificar, porque ele é o único filho do homem, a natureza divina, que pode salvar aqueles que estão rumo à perdição e destruição, assim vos diz o Senhor. Onde aqueles que seguem segundo como desobedientes, colocando outro fundamento, perecem a cada dia e são expulsos por estarem iludidos e seduzidos segundo o príncipe deste mundo, que foi condenado e expulso. Ele é o príncipe da paz, que foi feito rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos. Nos concede a paz que excede todo o entendimento, porque Deus nos atraiu até Ele, enviando o seu Espírito e a verdade, e através dele nós temos a paz que excede todo o entendimento, apartados de toda injustiça, com o coração e mente em Cristo. Mas aqueles que estão segundo o padrão deste mundo, ele diz: pensais que vim trazer paz ao mundo? Vim trazer espada, vim trazer dissensão, ira, contendas, porque uma casa dividida não prevalece. E ele nos ensina: se chamaram até o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos. Mas continua a anunciar, porque é a verdade da qual vós anunciais que expõe as suas más obras. Aquele que quiser ouvir, ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Tu vives no meio de um povo amotinado. E assim perseveramos dia após dia, combatendo um bom combate segundo a fé opera em nós, e ele tudo opera e executa. E vos diz: aqueles que são rebeldes, que seguem segundo a meretriz, que não têm submissão ao noivo, jamais ele vai adicionar um membro da meretriz a seu corpo. Por isso ele é aquele que vos diz: o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos. Tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida, assim vos diz o Senhor.